Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa Saúde em Foco, na TV Tubá, o médico pediatra, Dr. Evandro, que vai nos esclarecer muitas coisas relacionadas às enfermidades que podem ocorrer em nossas crianças, nesses pequeninos, nessa gente amável que compõe a nossa vida, porque todos nós temos uma criança dentro de nós e sempre temos que deixá-la viver. Por isso, hoje, trazemos aqui para bater um papo, para que vocês possam saber o que na realidade deve ser feito, principalmente neste período agora que estamos entrando, estamos no outono, vamos entrar no inverno, e muitas doenças são comuns nesse período. Por isso, doutor Evandro, nós temos a grata satisfação de recebê-lo aqui, para que a gente possa travar um breve diálogo com essas intercorrências que ocorrem nessa gente pequena, nas nossas crianças, e que preocupam muito os pais. Por isso, eu deixo à vontade para que você possa se manifestar da sua experiência na área de pediatria, já que o seu consultório fica ali junto à Ecoclínica. Uma satisfação. A satisfação é minha, doutor Mário. Boa noite ao telespectador, boa noite à população tubaronense. É um prazer estar aqui, gosto muito de conversar e esclarecer essas dúvidas da população. E, como o senhor falou, todos nós temos uma criança dentro de nós. Imagino o pediatra quantas crianças tem. Mas no inverno é realmente um período muito crítico. É um período em que o movimento dos consultórios, das emergências aumentam muito e a incidência das doenças respiratórias, elas, se não triplicam, elas quadriplicam, eu acredito. E lotam as emergências, os hospitais, as unidades de enfermaria estão lotadas de crianças aí com bronquiolite, asma, pneumonia, essas doenças típicas do inverno e outras também. Bem, nós estamos entrando num período que é comum. Nós estamos no outono, vamos entrar no inverno e sabemos que a intercorrência de enfermidades nas crianças são comuns, assim. Quais são as enfermidades, as doenças que mais acometem as crianças e que os pais devem ter um cuidado todo especial para evitar neste período? Bom, doutor Mário, disparado, nós sabemos que é a gripe, né? A gripe, em primeiro lugar, os resfriados, a pneumonia, as infecções de ouvido, as rinites, as doenças alérgicas crônicas, como a rinite, a asma, mas as doenças infecciosas mais comuns são as gripes, os resfriados, que são um pouco diferentes, as pneumonias e as laringites, as traqueites, as bronquites, e aí vem todas as ites que são típicas e características dessa época. O cuidado que os pais têm que ter é na questão do estado geral da criança, né? Porque também não é uma tosse que vai sair correndo para o hospital, mas ter o olho clínico, saber quando ele percebe que a criança não está bem, deve direcionar, deve levar ao pronto atendimento, procurar o pediatra para ser examinado, e só dessa maneira que a gente pode dizer se isso é um quadro mais importante ou não. Mas o grande medo da população nessa época do ano é a gripe A e a pneumonia, né, que acaba se confundindo. Na verdade, a gripe confunde muito também o pediatra na hora do exame, porque toda doença começa como se fosse uma gripe, na verdade, uma pneumonia, uma crise de asma, uma bronquiolite, são muito semelhantes, é difícil tu diferenciar entre uma coisa e outra. Mas o cuidado fica principalmente na questão do olhar do pai e perceber que a criança começa a ter uma postura diferente, começa a ter gemência, começa a ter uma febre que não passa, um estado geral ruim, uma criança que está com uma aparência ruim, tem que levar, com certeza. E qualquer febre deve, pelo menos, comunicar ao pediatra ou levar ao pronto atendimento. Mas também tem que
botar na balança, às vezes levar desnecessariamente, né? Isso tem que tomar cuidado. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente no momento, porque através desta enfermidade, muitas vezes é porta de entrada para doença mais séria, como a pneumonia. É a diferença que as pessoas confundem muito, resfriado e gripe. Por exemplo, o que é um resfriado, o que é uma gripe, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. A diferença mais marcante é que a gripe, ela vem sempre acompanhada de febre, né? Sempre acompanhada de febre, e o resfriado normalmente seria o quê? A criança com uma coriza, obstrução nasal, falta o apetite, ela tem uma tosse banal, mas ela tem um bom estado geral. Ela brinca, ela bate a palminha, ela até vai para a escola às vezes, mas ela está com o nariz correndo, ela está espirrando. Agora, quando ela está gripado, ela vai ter, além desses sintomas um pouco mais exuberantes, a presença da tosse, que perturba, e isso acaba perturbando a noite de todo mundo, ela vai ter a presença da febre. Febre que às vezes pode ser 40 graus ou pode ser 38, mas a febre na gripe é o grande diferencial entre gripe e resfriado. E o estado geral, que a gripe sempre é mais mórbida, né? A gripe sempre vai deixar a criança mais doente, com aquela aparência mais apática, vai ficar recusando a alimentação por mais tempo, e ela vem com tosse, vem com desconforto respiratório, obstrução nasal, muita coriza, né? Muita dificuldade para respirar, à noite principalmente. Normalmente são 3 noites que não tem como escapar. Não existe um remédio mágico que vá tirar a gripe, mas existe como medicá-la para, pelo menos, aliviar os sintomas desse quadro. A gripe, como o senhor falou, é uma porta de entrada para outras doenças. Então, é comum as crianças irem ao pronto atendimento com gripe e 7, 10 dias depois aparecerem com um quadro de pneumonia. Lógico, não é uma gripe que vira a pneumonia. As pessoas acham que gripe vira a pneumonia. Não. A gripe, ela debilita o teu organismo, ela quebra a tua imunidade, porque a criança passa alguns dias sem se alimentar normalmente, passa sem dormir bem, né? Passam noites terríveis, e isso cai, o estado geral dela, cai a imunidade, aí ela pega uma pneumonia, às vezes até do pai ou da mãe, às vezes do irmão que foi para a escolinha e trouxe para casa aquela bactéria que ele não manifestou nele, mas ele passou para a criança. O pai vai chegar em casa beijando uma criança debilitada, mas ele cumprimentou 50 pessoas no trabalho dele e traz aquela bactéria e passa para o filho. Então, assim, tem que entender que não é a gripe que vai se transformar em, eu quero curar essa gripe para não virar pneumonia. Não é a gripe que vai virar. Nós temos milhares de crianças gripadas, graças a Deus, e não temos milhares de crianças com pneumonia. Então, é a situação, a hora errada, no momento errado, em que a criança acaba tendo contato com a bactéria e desenvolve como a porta de entrada, né? Abriu a porteirinha dela, as bactérias entram. Infecção de ouvido, amidalite, pneumonia, que seria o mais sério. E os pais devem se preocupar. Muitas vezes os pais se preocupam. Quais os cuidados assim necessários, básicos, importantes que os pais devem ter com seus pequenos durante esse período? Sabemos que existem vários cuidados que devem ser levados em conta para que a criança possa ter uma imunidade boa ou que não venha perder a sua imunidade, baixar a sua imunidade. Quais os cuidados que os pais devem ter nesse período agora? Doutor Mário, o primeiro de tudo, nós como pediatras temos sempre que preconizar é o aleitamento materno, né? Nós temos que fazer as mães se esforçarem para dar o aleitamento materno. Mas o meu filho mamava no peito e teve pneumonia. Não, lógico, não é 100% vai proteger a criança, porque quem mamasse no peito não morreria ou não vai ter meningite. Não é assim, mas protege. Se nós pegarmos um grupo de crianças, de 100 crianças que não mamam no peito, contra 100 crianças que mamam no peito, nós vamos ter 80% daquelas crianças que não mamaram vão ficar doentes. A outro grupo vai ficar só 20%. Então, o leite materno é a primeira prevenção. E a boa alimentação na criança que não mama no peito. A alimentação, eu acho que faz parte do tripé da imunidade, né? Um dos pilares da imunidade é tu ter uma boa alimentação. Isso é básico, isso é fisiológico, isso não é matemático, mas é fisiológico, é básico, né? Tu ter uma boa alimentação, a criança se alimenta bem, para ter uma boa imunidade. Almoçar e jantar todos os dias, isso é importante. O leite, com o tempo a criança vai abandonar, não tanto o leite materno quanto o leite artificial, ela precisa de comida. Então, além desses cuidados, uma coisa que nós brasileiros não temos o cuidado e a prevenção, usar o álcool gel. A gente só usa o álcool gel quando nós estamos já no fundo do poço.
Agora acabou. Tem álcool gel ali barato. Teve uma época que não se encontrava mais álcool gel na farmácia. Por quê? Porque o brasileiro perdeu o hábito de limpar a mão. Abrir a casa, ventilar a casa, uma boa alimentação, uma boa hidratação, fruta, suco, essa boa que cai na boa alimentação, né? Isso é o cuidado que os pais devem ter. Né? Precisa botar na escolinha? Se precisa, coloca. Se não precisa, protela um pouco. Eu acho que a escolinha, às vezes, é necessário, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, então isso é uma decisão de cada família. Mas é lógico que botou na escolinha tem um preço. Vai pegar as gripes, vai pegar as infecções, desde que não tome antibiótico, não vai ter muito prejuízo. Mas prevenir como? Boa alimentação para essa criança, casa bem ventilada, usar o álcool gel, boa alimentação, hidratação, esporte, atividade física. Esses são os cuidados preventivos para que cresça uma criança mais saudável, mais próximo do saudável possível. Né? Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão interessante sobre os nossos pequeninos.